E então, vamos lá, pessoal. Essa questão aqui ela é um pouco mais trabalhosa. Questão de número 39, capítulo 18, do volume 2 do Fundamentos de Física do Halliday, volume 2. Eu acho que eu fui meio redundante aqui. Nós temos o seguinte. Uma pessoa faz chá gelado misturando 500 gramas de chá quente, que se comporta como água pura. Então, olha, tá ali entre parênteses ele já dando a dica. Então, ou seja, algumas características físicas desse chá, você vai usar as mesmas que você usa para a água em condições puras. Com a mesma massa de gelo no ponto de fusão. Então, veja só, temos 500 gramas de chá e 500 gramas de gelo. Suponha que a troca de energia entre a mistura e o ambiente é desprezível. Letra A. Se a temperatura inicial do chá é de 90 graus Celsius, qual é a temperatura da mistura TF? Ou seja, quando eles atingirem o equilíbrio térmico, qual vai ser a temperatura do conjunto, chá mais cubo de gelo? Então vamos lá. Equilíbrio térmico, ou seja, o somatório das quantidades de calores dos objetos que estão trocando calor entre si, tem que ser igual a zero. Nesse caso aqui, nós temos o chá e o gelo. Então, nós temos calor do gelo mais calor do líquido, que é o nosso chá. Isso tem que ser igual a zero. Aí a gente abre as contas, porque nós temos o seguinte. Como o gelo está no seu ponto de fusão, ou seja, a 0 graus Celsius, diferente da questão anterior, que ele estava muitos graus abaixo de zero, então ele não estava no seu ponto de fusão, ele estava chegando a esse valor, aumentando a sua temperatura. Nesse caso aqui, ele está no ponto de fusão, ou seja, o calor transferido para ele já vai ser usado para ele transitar de fase de sólido para líquido, porque ele vai aumentar sua temperatura, porém, antes de aumentar sua temperatura, ele tem que absorver calor para transicionar de fase. Então, nós temos o seguinte, a adição de mais um termo, que é o calor de fusão. Eu coloquei calor de liquefação, É a mesma coisa, tá? De líquido para sólido, de sólido para líquido é o mesmo calor, Fusão. Não sei porque eu coloquei esse termo aqui. Então, nós temos o seguinte. A quantidade de calor do gelo, a quantidade de calor para fazer o gelo mudar de fase e a quantidade de calor do líquido, que é o nosso chá. Então, vamos abrir as nossas contas. Nós temos o seguinte. Ele quer o que? A temperatura, que é a temperatura final. Então, nós temos o seguinte. O calor do gelo vai ser o calor específico dele, vezes a sua massa, vezes a variação de temperatura. A temperatura inicial dele é 0 graus Celsius, a final vai ser uma certa temperatura T. No meio, nós temos a massa do gelo vezes o calor de fusão. Aqui eu coloquei correto, tá? LF, LF. Vezes o calor de fusão, ou seja, o calor necessário para fazer o gelo converter-se para líquido. Você pode pensar, tá, mas não seria o líquido para gelo, Não, aqui ele está no ponto aqui de fusão, ou seja, 0 graus Celsius. O líquido está muito mais acima da temperatura, logo, na troca de calor, o gelo tem que subir sua temperatura e o líquido tem que descer. Então, obviamente, o gelo vai ter que passar para o estado líquido. Então, vamos ter aí um calor de fusão para que isso aconteça. Mas o termo da quantidade de calor do nosso chá, que é o líquido. Então, temos o calor específico. Nossa, o meu mouse tá uma droga. Vou mexer aqui com o touch. O calor específico do chá, mais a massa do chá, vezes a variação de temperatura. A temperatura inicial é 90 graus Celsius. A final vai ser a temperatura de equilíbrio. Então, tudo que a gente tem que fazer aqui juntar os termos semelhantes. Então, vamos fazer aqui a distributiva aqui, nesse termo aqui da soma. Aqui não precisa, porque zero aqui não vai influenciar em nada. Então, nossa equação fica com essa cara aqui. Ó. CMGT, que é o calor
do gelo, mais o calor de fusão, mais o termo aqui ó, com a temperatura, né, cm vezes T, CMT, cm vezes 90 negativo, menos 90 cm. Então, eu tenho aqui ó, o T e o T aqui, ó, que são a temperatura no ponto de equilíbrio. Elas são as mesmas para os dois objetos, né? Então, eu posso pegar esses dois termos aqui e colocar em evidência. Né? Então, tá aí, colocado em evidência, isolando os outros termos do lado da igualdade. Então, eu tenho o produto entre o calor específico do gelo vezes a sua massa, mais o calor específico do chá vezes sua massa, tudo isso multiplicado pela temperatura de equilíbrio, igual a 90 cm menos ml, né? Que é o nosso calor de fusão. Obviamente, a gente vai isolar o T, né, dessa equação, então vai ficar aqui um quociente entre esses termos. E aí, tudo que eu preciso fazer é substituir as grandezas pelos seus valores respectivos. Então, tá aí, substituindo todo mundo, eu tenho. Aqui eu coloquei na forma nas unidades de quilos, né? Quilos, joules. Então, vai ficar ó, 90 graus Celsius vezes o calor específico do chá, que é o mesmo da água, né? Lembre-se que ali ó, no texto está pedindo para a gente tratar como água pura. Então, 4.186,8 joules por quilograma vezes grau Celsius ou Kelvin, né? Já que Kelvin e Celsius a escala é centígrada, então né, independe. Vezes a massa né, do chá, que é de 500 gramas ou 0,5 quilos. Menos a massa do gelo, que também é 500 gramas ou 0,5 quilos, vezes o calor de fusão da água para transicionar ou de sólido para líquido ou de líquido para sólido, que é de 333 mil, né, ou como está em notação na base 10, 333 vezes 10 a terceira, né, joules por quilo. Isso, joules por quilo. E no denominador nós temos o calor específico do, do gelo e da água, né, que eu coloquei em evidência, já que é o mesmo, tá? Porque olha só, lembra na questão anterior, quem viu a questão anterior, o calor específico do gelo e da água são os mesmos, a não ser que o gelo esteja abaixo de 10 graus Celsius, que aí o calor específico dele fica diferente do da água. O da água é 1 grama uma caloria por grama, o do gelo é 2,22 calorias por grama, ou 2.220, perdão, joules, na verdade, joules por grama, né? E o da água é 4,1868 joules por grama. Então, já que é o mesmo para os dois, né? Eu coloquei em evidência aqui embaixo e substituí pelo menos o valor do que eu coloquei aqui no numerador, que é 4.186,6 joules, né? E dentro do parênteses, né, a massa dos dois objetos. E aí, resolvendo a expressão, nós temos aí 5,2 graus Celsius. Esta é a temperatura de equilíbrio térmico entre o chá e o gelo. Então, se você não consumir né, o seu chá assim que você o coloca em contato com o gelo, dado o tempo necessário, o chá vai esfriar, o gelo vai esquentar e eles vão chegar numa temperatura de equilíbrio, né, onde ambos estarão com a mesma temperatura de 5,2 graus Celsius. Na letra B ele pede o seguinte, e a massa MF é o quê? Ah tá, a massa final do gelo remanescente quando o equilíbrio térmico é atingido. Ou seja, quanto de gelo vai sobrar no nosso chá quando este sistema atingir o equilíbrio térmico. Bom, se a temperatura ficou acima de 0 graus Celsius, ou seja, 5,2 graus Celsius, né, ou seja, 5 unidades né, de temperatura acima, isso significa que o gelo todo derreteu. Né? Não sobrou aí nenhum resquício de água no estado sólido. Então, isso significa que a massa final de gelo
é zero, né? Porque não sobrou gelo nenhum, né? Todo ele foi liquefeito. Então, a massa de gelo, zero. Na letra C, ele pede o seguinte: ele pede a mesma situação da letra A, sendo que o chá que você vai colocar agora no seu recipiente, ele está inicialmente a 70 graus Celsius, e não mais a 90. Então, a situação vai ser a mesma, né? É o gelo no ponto de fusão, ou seja, 0 graus Celsius, e o seu chá a 70 graus Celsius. Então, a gente pega aqui, né, o somatório dos calores igual a zero. Então, você tem calor do gelo mais o calor do líquido igual a zero. Aí o gelo vai ter que transicionar de fase, né? Então, a gente adiciona o termo do calor de fusão, abre as contas, não é? Só que aqui agora a gente tem um diferencial. Porra, meu mouse não está funcionando mesmo, ó. Vou usar o pad, não. Só que aqui você vai ter, ó, para o gelo, continua sendo a mesma coisa, né? A temperatura inicial é zero, a final é um T qualquer. Mas para o líquido, a temperatura inicial é 70 graus Celsius e a final é um certo T qualquer. Aí o que é que a gente faz? Faz a distributiva, coloca o T em evidência, isola o T da nossa equação, coloca o nosso Czinho aqui em evidência também, substitui os valores, né, que são os mesmos, só um aí que vai ser diferente, que é a temperatura, né, inicial aqui, ó, que é 70, né, aqui você tem 90, né, de resto é tudo igual, né, você tem o calor específico da água e do gelo, as massas da água e do gelo e o calor de fusão, né, o calor de transição de fase para da difusão do gelo, né? E aí você resolve a expressão. Resolvendo a expressão, você tem que a temperatura do ponto de equilíbrio é de menos 4,8 graus Celsius, o que é um absurdo. Não tem como isso acontecer, né? De você ter um equilíbrio térmico com essa temperatura abaixo de zero. Isso só aconteceria se você estivesse retirando energia do sistema. Mas lembre-se, isso aqui é um sistema fechado, né? E o equilíbrio térmico entre esses dois objetos, já que é o da água, tem que ser 0 graus Celsius, né? Porque esse é o ponto de transição de fase, né? Então, um objeto ou outro não passa do seu ponto de fusão a menos que essa energia seja consumida. Isso significa o quê? Que você está, de alguma forma, alguma coisa está retirando energia do sistema para fazer ele resfriar. Seria uma situação equivalente. Seria o mesmo que você pegar, pegar um copo com água e deixar ele no ambiente e esperar que ele sozinho, espontaneamente, se congele, né? Porque veja, o ponto de fusão, o gelo está no ponto de fusão de quê? De 0 graus Celsius. Então não tem como no equilíbrio térmico a temperatura do sistema descer abaixo desse valor, né? Porque a temperatura de equilíbrio aqui no máximo tem que ser 0 graus Celsius. E essa é a resposta, né? Porque isso aqui é um valor incoerente. Então isso significa, né, que aconteceria essa situação que eu disse. Seria o mesmo que você colocasse um copo exposto no ambiente e esse copo e a água desse copo congelasse por espontaneidade, né? E a gente sabe que isso nunca irá acontecer, né? Que a gente vai ver depois, né, com a segunda lei da termodinâmica, né? Que é a eficiência térmica e a entropia do sistema. A gente sabe que a, para as trocas de calor, o sistema tende a entrar em equilíbrio, ou seja, o mais quente passa calor para o mais frio, e não o mais frio se torna mais frio, cedendo energia ad infinito, e o outro objeto se torna mais quente, né? Então, e se isso acontecesse, significa que a gente não precisaria de geladeira, né? Então, a gente tem que, a resposta verdadeira tem que ser 0 graus Celsius, né? Que é o ponto de fusão do nosso líquido aqui, que no caso é a água. E aí essa é a resposta. Na letra D, ele pede o seguinte: qual é a massa, né? Qual é a massa final quando o equilíbrio térmico é
atingido, né, a massa de gelo, acho que ele está querendo dizer aqui, né, que é igual à letra B. Então, isso significa que a energia contida no líquido, ela não vai ser suficiente, ela sozinha, né? Esquece as trocas de calor com o resto do ambiente. Suponha que não está havendo troca de calor com o resto do ambiente. Porque se a gente deixar o gelo, vai todinho derreter, como a gente vivencia na nossa experiência cotidiana. Mas, pensando nessa situação isolada, isso significa que a energia contida nos 500 gramas de chá a 70 graus Celsius não são suficientes para fazer os 500 gramas de gelo transicionar do sólido para o líquido. Isso significa que quando eles atingirem a temperatura de equilíbrio térmico, que nesse caso deve ser 0 graus Celsius, porque essa temperatura ela não pode subir nem descer enquanto todo o material for transicionado de uma fase para outra. Então, por isso que é outro argumento do qual você pode usar que aquele menos 4,8 graus Celsius é um absurdo, porque o gelo estaria mais frio em vez de estar mais quente, né, enquanto ele recebe energia. Então, ele permanece ali a 0 graus Celsius enquanto ele não transiciona de fase, como, por exemplo, no caso da letra A. No caso da letra A, obviamente que a energia o chá tinha energia suficiente para fornecer calor suficiente para o gelo transicionar de fase, e o que sobrou ainda foi suficiente para haver trocas de calor a ponto de fazer essa quantidade líquida agora recém-formada subir para 5,2 graus Celsius. Na letra C, essa situação não foi suficiente. Então, significa que eles vão entrar em equilíbrio térmico a 0 graus Celsius e ainda vai sobrar uma massa de gelo que não teve calor suficiente para fazer ela transicionar para a fase líquida. E é isso que a gente vai calcular na letra D. Então, fazendo o cálculo, né? Vamos fazer agora o cálculo de quanto de massa de gelo ainda sobrou no nosso recipiente. O que é que a gente tem que fazer? Calcular a energia de fusão necessária para que isso aconteça. Dessa forma, então, podemos fazer o seguinte: calcular o quanto de massa de gelo foi liquefeita, né, de acordo com a energia disponível no sistema, né, do nosso chá, e depois fazer uma subtração pela massa total de gelo. Então, você tem que aquele calor ali é o calor da energia do líquido, né, do chá. Então, vamos isolá-lo, né? Então, você tem a massa, que vai ser esse calor, que é dado pelo calor específico do líquido, vezes a massa desse líquido, vezes a variação de temperatura desse líquido, que é de 70 graus Celsius. Lembra que o equilíbrio térmico aqui foi até zero, né? Ele não pode descer, né? Porque senão entra naquele absurdo que eu expliquei todinho anteriormente. Dividido pelo calor de fusão, né? Que é o calor necessário para se fazer um dado objeto transicionar da fase líquida para sólida ou vice-versa. Então, substitui todos os valores. Você tem calor específico, 4.186,8 joules. A massa líquida, né, no estado inicial, 0,5 quilos. E a variação de temperatura, né, 70 graus Celsius, perdão. É que a gente foi de 0 até, perdão, de 70 para 0. E o calor de fusão, 333 vezes 10 elevado a 3 joules por quilo. Isso vai nos dar uma massa de produto liquefeito de 0,440 quilos, ou seja, 440 gramas de gelo foram derretidos, ou seja, o calor que se tinha no nosso chá, que foi transferida para o cubo de gelo, né, para a fim de atingir o equilíbrio térmico, foram suficientes para derreter 440 gramas de gelo. Mas ele quer saber a massa que sobrou, né? Então você tem a massa total de gelo menos a massa que foi derretida. E aí nós temos que o que sobrou
de gelo foi 60 gramas, ou 0,06 quilos, né? Então, tá aí a nossa resposta. 60 gramas de gelo sobraram aí quando o sistema atingiu o equilíbrio térmico. Não há mais calor disponível para fazer essas 60 gramas que sobrou desse gelo derreter, porque o sistema já atingiu o equilíbrio térmico. Podemos dizer assim que nesse sistema fechado, ele já atingiu o máximo de entropia, né? Podemos assim dizer, né? Óbvio que não é bem assim, tá? Que é quando você atingiu o equilíbrio térmico, você não tem mais calor útil disponível para ser utilizado. Há calor no sistema, mas não é mais útil para ser disponibilizado para o uso para esta função. Agora sim, claro, se você considerar as trocas de calor com o ambiente externo, que é o que acontece na situação real, aí você tem transferência de calor do ambiente, desde que ele esteja acima de 0 graus Celsius, né? Do ambiente para o nosso copinho com gelo e chá, fazendo derreter o restante dos 60 graus Celsius, né? Muito bem, pessoal. Espero que tenham gostado dessa questão, né? Ela é bem trabalhosa, ela implica em vários conceitos aqui que a gente tem que ter em mente para entender a questão das trocas de calor. Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal para receber mais. E como sempre aí no final, dúvida, crítica e sugestões aí embaixo na caixa de comentários. E até a próxima questão. Fui!